Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí. Entrando no ar mais um programa Só Força da Raio de Luz, para provar para você que está aí do outro lado mais uma vez que o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode fazer a diferença na sua vida. E não é diferente nesse dia de hoje. Você que está aí do outro lado acordou meio desanimado, sem perspectiva de vida, pensando crise, pelo amor de Deus, que crise que é essa, papai do céu? Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma notícia fresquinha para você e para alegrar o seu coração. Jesus é a sua torre forte, Ele te livra de qualquer dificuldade, basta você crer. A fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, meu irmão, mas que você espera. Para de esperar no governo, para de esperar na Dilma, para de esperar no partido político, espera em Jesus, como diz o salmista ali no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. É isso aí que você tem que ter no seu coração. Sinta abraçado aí nessa manhã pelo Espírito Santo de Deus. Sinta abraçado aí pelo aquele que fez todas as coisas. Sinta aí o abraço verdadeiro do seu amigo fiel, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos de notícias aí, estou muito alegre e feliz, porque a primeira notícia é que eu estou aqui na companhia de homens de Deus, homens de peso, posso assim de antemão dizer. Um que já é conhecido de vocês aí, já esteve aqui por aqui no nosso programa. O outro é um camarada muito especial, cheio do Espírito Santo. E eu vou deixar que eles aí dê aí para vocês aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu passo aí a bola pro meu querido amado eterno irmão Pastor Altair, um homem de peso. Fala, Pastor Altair. já tá ficando marcado na história, né? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos estar aqui, né? Juntamente com o nosso querido amado Pastor Marcos, né? Só força, homem de Deus, homem esse a qual nós aprendemos a amar. E claro, na caminhada a gente vai encontrando peças raras como o querido Marquinhos, né? E que Deus possa estar abençoando você. Hoje o programa está muito legal. Estaremos falando a respeito de alguns assuntos aqui que talvez para alguns sejam polêmicos, mas para outros vão entender naturalmente. Isso aí, acompanhem a gente aí até o final do programa. É isso aí, povo de Deus. Lembrando a vocês que hoje nós temos o nosso quadro importantíssimo que vai fazer diferença na sua vida, que é o debate. É assuntos que vai mudar a sua vida e a sua história. Não posso deixar aqui de aquele que veio, o nosso convidado especial, né, um menino amado, eterno aí, de peso aí, meu querido pastor Felipe Abreu. Dê aí, o Felipe Abreu, os seus cumprimentos para os nossos telespectadores aí da internet. É isso aí, pastor Marcos. Obrigado pela oportunidade de ter feito esse convite aqui. Queria agradecer vocês aí que estão nos vendo aí, os telespectadores. E tenho certeza que vai ser um debate muito bom. É um assunto bem polêmico que nós vamos estar tratando aqui hoje, mas tenho certeza que vai ter um crescimento muito bom para aqueles que estão nos vendo aí. E agradecer a oportunidade de estar aqui com você no programa. Obrigado. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui na companhia de amigos, porque Jesus ele deixou bem claro que ele fidelizou as suas amizades, porque sabia que os amigos estão do lado no momento certo, na hora certa e quando a gente precisa. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui do lado dos meus amigos, poder trazer a palavra de Deus aí, a revelação do Espírito Santo para você que está aí do outro lado aí, você que é louco, mas um louco sem consciência. Eu quero te dizer, vem para cá, seja um louco de verdade, um louco cheio do Espírito Santo. Como nós estamos falando de notícia, até o pastor Altair que aqui está, ele lançou aí no WhatsApp aí uma imagem que foi postada pelo pastor Silas Malafaia, aonde que ele cita essa imagem. Ele fala a respeito de uma imagem onde tem uma família toda enforcada, e que ele fala: enquanto o cristão fica preocupado com algumas coisinhas, pessoas estão morrendo lá na Síria por amor ao Evangelho. Não é isso, pastor Altair? Verdade, e foi assim uma imagem muito, muito forte. Os irmãos que acompanham a rede social aí, as redes sociais, tiveram acesso, parece que ele postou, foi no Facebook, né? Uma mãe e 2 filhos enforcados por não negar o nome de Jesus. E enquanto muitos ficam aí nas igrejas eu vou sair da igreja, eu vou para outro ministério porque o pastor falou alguma coisa lá que não me agradou e tal. Lá na Síria tem pessoas sendo enforcadas por amor a Cristo, mas não tem negado a fé. Então fica um alerta pra gente, para que a gente possa ficar, na verdade, até um tanto quanto com nossa visão focada não em coisas, mas sim no reino dos céus. Exatamente. É isso aí. O que o senhor tem a dizer, pastor Felipe Abreu? Que o pastor Altair falou, né? Infelizmente,
Hoje no Brasil nós vivemos um evangelho completamente diferente daqueles países perseguidos, né? Então nós não temos a dimensão do que é um evangelho perseguidor. Então hoje nós negamos a Cristo por poucas coisas, diferente de você colocar talvez a sua vida aí como ponto principal e não negar a Cristo desde que a sua vida esteja em jogo. Então é completamente diferente, né? Aquilo que nós vivemos do contexto daqueles que realmente não negam a Cristo, cara, e morrem por Cristo mesmo. Essa é uma realidade, né, que nós estamos vivendo aqui de tão perto e acompanhando, e vemos que pessoas negam Jesus por pouca coisa, como o pastor Altair disse. Às vezes por uma posição numa empresa, ele nega Jesus. Às vezes por um dinheiro fácil, ele nega Jesus. Ele troca os seus valores, lembrando que os nossos valores, eles são inegociáveis. A Bíblia narra a história de um homem chamado Judá, que ele vendeu a sua posição, vendeu o seu anel, que é a aliança que ele tinha, trocou tudo para viver uma vida de momento. Aí fica o alerta para você que está aí do outro lado. Muito cuidado com essa questão de momento. E outra coisa, negar Jesus jamais, meu irmão. Vamos morrer mesmo, vamos ser mortos, vamos ser esquartejados, e o que tiver de ser, será. Seja feita a vontade de Deus, porque nós sabemos que a nossa pátria não é nessa terra. Como a Bíblia diz, se pensarmos que a nossa vida se resume só nessa terra, nós somos miseráveis, pobres homens miseráveis. Então fica aí o alerta para você que está aí do outro lado nos assistindo, nesse programa Só Força, que tem chegado em vários lugares aí do nosso país e até fora do nosso país. E desde já, de antemão, já quero deixar aqui um forte abraço para o meu querido amado Jefferson, que se encontra ali nos Estados Unidos da América, trabalhando ali pelo reino e trabalhando pela sua vida ali. E aí a missionária Joyce, que se encontra no Nepal, o missionário Ivan, que se encontra no Nepal, toda a sua família. Que o Senhor Jesus abençoe vocês aí grande, rica e poderosamente. Continue aí fazendo a diferença, e o que nós acabamos de dizer, não negando a Jesus, levando o ID do Senhor, acreditando que a nossa pátria não é nessa terra. Então, fica aí um alerta para todos vocês que estão aí do outro lado. Vamos continuar aqui falando de alguns assuntos, abordando alguns assuntos, e depois nós vamos passar para o nosso quadro, o debate. Pastor Altair, o senhor tem alguma coisa, alguma informação a dizer com relação a isso, essas pessoas que têm negado Jesus por tão pouco? Qual é o alerta que o senhor deixa para essa pessoa, para esse irmão que está aí? Talvez está numa igreja aí, talvez pequena, quer ir para uma igreja grande, quer deixar o pastor, quer abandonar o cargo, enfim. Eu quero que o senhor se posicione com relação a isso, para despertar essa pessoa que está querendo desistir da caminhada aí, pastor Altair. Bom, ao meu modo de ver, precisamos literalmente quebrar o nosso orgulho. É um ponto muito importante nessa questão, porque geralmente a pessoa, quando ela nega Jesus, o orgulho dela está aflorado, né, pastor Marcos? Então o que acontece? Justamente. A gente vê o seguinte: muitas vezes nega Jesus por causa de, igual o irmão mesmo falou, talvez uma posição que não conseguiu alcançar, irrita com Jesus, não quer saber mais de Cristo. Talvez uma pregação que teve na igreja, a pessoa literalmente vira as costas, fala, eu prefiro ir para o inferno do que ficar aqui. Igual aconteceu algo semelhante lá na igreja. Uma pessoa estava fazendo um curso conosco lá, e um pastor que está ministrando lá nas terças-feiras falou algo em relação ao amor e a questão de animais, né? A Bíblia deixa muito claro a respeito que o Senhor, ele fez os animais para que servissem de alimento, né? Então a pessoa, ela não quis, na verdade, entender o que ele estava dizendo, e simplesmente falou que não voltaria mais no curso, não voltaria mais na igreja, que se viesse o final do mundo ela iria para o inferno mesmo, mas por causa de uma simples palavra. Eu vejo isso como um orgulho literalmente aflorado, pastor Marcos. Justamente. O que o senhor tem a dizer, pastor Felipe? Pastor Marcos, é fundamental a gente olhar e ver a questão o que está acontecendo hoje em dia do ateísmo prático. Dizer que Deus existe, mas viver como se ele não existisse. Ou seja, a partir do momento que Deus é amor, tudo está bem na minha vida, as coisas tão legal. Mas quando eu sou confrontado do meu pecado, eu deixo de viver a Cristo. Ou seja, o ateísmo prático. Qual que é a diferença de você hoje estar dentro de uma igreja e seu coração está lá fora? Qual que é a diferença, talvez, de uma pessoa estar na praia e você dentro da igreja e não viver a Cristo? Ou seja, é praticamente o ateísmo prático, né? Viver aquilo que Deus não exige que a gente viva. Então as pessoas hoje estão vivendo
muita questão, a igreja está muito fácil, as pessoas elas não estão tendo compromisso, principalmente quando nós tratamos a respeito de condutas, de caráter e a respeito do pecado também, né? Então a pessoa ela abre mão muito fácil da igreja para ela poder viver da forma que ela bem entende. Então, infelizmente é isso que tem acontecido muito. Justamente. E o que a gente vê hoje em dia, foi até um assunto que a gente comentou aqui no programa passado, em que o pastor Altair estava presente, é que nós dizemos o seguinte: Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Ele não mudou, a Bíblia é a mesma, mas o que tem mudado é o seguinte: as pessoas acham que o que tem que se moldar para que a vida dela, ela consiga seguir a Cristo, é a igreja, é a Bíblia que tem que se adequar à pessoa. Já não é a pessoa mais querendo se adequar à palavra de Deus. É o que o pastor Felipe está dizendo. Isso aí é o ateísmo prático. O que é isso? Por que isso está sobrevivendo sobre os seres humanos, sobre as pessoas no dia a dia? Porque as pessoas estão achando que tudo ficou superficial, as pessoas ficaram superficiais. Por quê? Porque não tem algo que é fundamental na vida do cristão, que é o testemunho. E como nós sabemos que pela árvore, né, diz o ditado, que a gente conhece os frutos. Então, infelizmente, hoje em dia, isso é algo que tem despertado o desânimo e tem colocado as pessoas em frieza espiritual, como diz a palavra de Deus em Mateus 24, versículo 12, que fala que por aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriaria. Mas a questão é o seguinte: é porque a prática do pecado, como o pastor Felipe disse, virou uma coisa dentro da normalidade, e isso tem chegado muitas das vezes dentro das igrejas e não tem feito diferença nenhuma, porque está convivendo junto, está crescendo junto e vai embora. E o que tem acontecido com isso? As pessoas já não têm mais aquela grande motivação de servir um Jesus que é um Jesus que tem seriedade e princípios. Jesus não mudou, o que muda são as pessoas, e é por isso que nós vemos isso infelizmente acontecendo. Mas Deus não fica de braços cruzados, não é, pastor Altair? Verdade. E a tendência nos dias atuais é bem verdade que é só piorar, né? Porque a prática da iniquidade tem literalmente afastado as pessoas do eterno Deus, né? E por isso a gente vê hoje em dia como está as coisas fluindo como estão, na verdade, né? A gente vê pessoas hoje não estruturadas na palavra do Senhor, pessoas essas que são levadas por ventos de doutrinas. Qualquer vento que vem leva, vai embora, né? Qualquer movimento que venha vai embora, porque não estão fundamentados na rocha, né? Que é o próprio Jesus Cristo. Então isso tem sido preocupante no século 21, porque o Evangelho de Cristo, ele não mudou. É como o pastor Marcos disse, é imutável, né? Nunca a palavra do Senhor vai mudar para fazer ou preencher o ego de alguém, de forma alguma. É muito pelo contrário, somos nós que temos que adaptar a palavra do Senhor, honrá-la e obedecê-la, né? A gente vê no século 21 tudo isso acontecendo, pessoas literalmente negando a voz do Senhor, né? Desobedecendo, entrando em pecados gravíssimos, porque nós achamos que pecado é só prostituição, adultério e tal, mas a desobediência também é pecado. Então tem pessoas pecando literalmente contra a palavra do Senhor, negando a Cristo, principalmente em faculdades, escolas, serviço. Isso está sério no século 21. É isso aí. Diga-se de passagem que, né, no começo de tudo, na igreja, nós vemos que um Deus que matava por muito menos do que hoje acontece. Mas essa morte, ela talvez não pode ser física. E nós vemos o seguinte, que a desobediência foi o princípio que mais matou os cristãos na antiguidade. Porque desobedecer é você dizer assim: eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer, porque eu não estou afim. É mais ou menos por aí. É o que o pastor Altair disse. São homens e mulheres que muitas das vezes são os cristãos Mr. M. Os cristãos Mr. M são os cristãos 007. Eles estão disfarçados, infiltrados em vários lugares, só que as pessoas não sabem que eles são. Não é verdade, pastor Felipe? Hoje em dia, infelizmente, a igreja virou um fast food, né? É igual você vai lá ao McDonald's, chique, né? E você se serve da forma que você bem entende. Então acaba que hoje nós temos o evangelho da conveniência também. Você
ouve aquilo que você quer. As pessoas hoje não estão tendo aquele compromisso de entender o verdadeiro significado da palavra de Deus, a essência da palavra de Deus. Então eu vou, desde que eu me sinto bem, eu permaneço, mas a partir do momento que eu não me sentir bem, eu me retiro, ou seja, eu me sirvo, eu vou onde que o tempero está melhor. Então as pessoas perdem realmente o verdadeiro significado da palavra de Deus e não entendem também que é uma questão de um processo de santificação. E o processo de santificação é a partir do momento que eu vou me relacionando com Deus, eu vou caminhando com Deus e Deus automaticamente vai me acrescentando cada vez mais. Mas é aquela coisa, hoje em dia como está tudo rápido, tecnologia, as coisas estão aí, o pessoal está querendo as coisas do dia para a noite, cara. Então, é lamentável, né? Hoje a igreja que nós estamos vendo, comparada a alguns anos atrás. Com certeza. Diga-se de passagem que nós somos a essência da igreja primitiva de Atos 2:42, quando na realidade, em muitos momentos, nós não estamos vendo isso acontecendo. E nós falamos aqui um pouco a respeito disso, de que nós somos aqui igrejas distintas, mas que estamos com a mesma visão. Qual visão que é? Se a casa está estabelecida, então fique tranquilo que a igreja também está estabelecida. Então a igreja primitiva, ela nasceu dentro de casa. Agora nós vemos aí uma salada de muitas coisas. Até vou querer que o pastor Felipe fale a respeito dessa salada que queria fazer aí em um movimento, em um grupo que eles estavam querendo criar aqui no nosso município, chamado Compar, que você esteve presente ali na votação, e que você falasse um pouco a respeito desse a palavra eu estou querendo falar, mas eu não posso falar para vocês a minha revolta interior, mas eu vou deixar o pastor Felipe aí, um homem doutorado, né, como diga-se de passagem, ele está aqui, um poliglota, né, pastor? Aí tá rindo aqui, um poliglota falando em fast food. Eu quero que ele se posicione com relação a esse grupo aí, movimento que eles estão criando aí, que na realidade já caiu por terra. Fala aí, pastor Felipe. Obrigado, primeiramente, pelos elogios. Mas o que acontece? É uma questão de pluralidade religiosa, né, pastor Marcos? A gente sabe que a igreja ela tem as suas divergências, mas essa lei exclusivamente, ela coloca aquilo que a igreja mais teve problema em toda a sua história, através de Constantino ali, que foi quando a igreja ela se casa com o Estado. E dali para cá nós tivemos um imenso problema em interesses políticos. Então o que acontece a respeito da pluralidade religiosa? É muito bom, nós convivemos em harmonia, em união, com os irmãos de outras denominações, de outras igrejas, de outras confissões. Mas a essência da lei, ela coloca como se aquilo que aconteceu na história de Constantino ali novamente, né? Como se o Estado tivesse em inteiro relacionamento e o Estado ele tomasse parte ali de assuntos religiosos, entendeu? Então assim, isso realmente ele desfaz aquilo que é a igreja. Ele desfaz. Então a lei ela acaba beneficiando parte do governo, para que o governo ele tenha acesso à diretoria, a votos dentro do Compar, e isso a igreja ela fica como ouvinte ali, e acaba a finalidade, que não é isso. Se nós queremos uma pluralidade religiosa, se nós queremos viver em harmonia, cada denominação, cada confissão de fé tem a sua ordem, tem a sua organização, e dessa forma elas conversam. E não precisa dessa intervenção diretamente do governo. E de alguma forma eles queriam arbitrar, né? Justamente. Todo o contexto da igreja. Né? Justamente, ou seja, a partir do momento ali que você está diante de um culto, o Estado ele pode interferir em certas coisas, entendeu? E isso a gente está vendo hoje em dia dentro da educação, a gente está vendo hoje em dia dentro da sociedade, mudança de gênero, entendeu? Então assim, é uma forma que tem acontecido, que o governo tem feito, e isso tem acabado. As pessoas estão vendo, mas você percebe que elas não estão tomando nenhuma posição com relação a isso. Justamente, é aquela coisa. Hoje nós temos aí no Congresso aproximadamente mais de 600 leis que vão contra a igreja e contra os princípios da família. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. A igreja não sabe, talvez justamente a liderança não passa. E a gente só descobre quando aquilo chega como ação e como mandamento praticamente para a gente. Fala, olha, vocês têm que fazer isso. Então assim, essa lei de pluralidade religiosa, filosoficamente e demagogicamente falando, é bonita,
mas a finalidade dela é praticamente relacionada ao governo. Ele tem mais acesso e o governo ele tem mais participação dentro disso do que propriamente a igreja se beneficiar disso. As igrejas como um todo, né? A igreja católica, a igreja evangélica, a igreja judaica messiânica, então elas têm praticamente mais a perder num ponto do que propriamente unir. E pastor Felipe, e como é que está com relação a essa lei? Essa lei ela foi sancionada ou ela foi revogada? Como que está esse princípio aí? Nós conseguimos combater essa lei? Essa lei foi tirada? Essa lei de criar esse movimento? Infelizmente, quando essa lei ela foi colocada, quando ela foi levada na Câmara Municipal, o entendimento dela não foi um entendimento positivo, foi um entendimento religioso. Então, eles retrocederam a lei para poder estar avaliando os pontos ali que precisam ser mudados, porque querendo ou não, certas coisas dentro da lei, ela fere a própria Constituição, artigo 5º. Entendeu? Que onde o Estado ele não pode interferir na religiosidade. E nesse ponto a lei ela fere isso. Então, acaba que ela foi para vetar algumas coisas dentro da lei, mas que realmente aconteça essa pluralidade, mas cada confissão, cada denominação tem o seu e que ela converse entre si, mas não da forma que venha ter uma intervenção do próprio governo para isso. Então podemos dizer que essa lei ela foi congelada. Alguns pontos, alguns incisos, né? Na realidade, ela retroagiu para ser analisada e algumas coisas para ser modificada, porque quando ela caiu dentro da casa, não tinha um entendimento a respeito de alguns pontos fundamentais na lei. Simplesmente ali discutiram uma demagogia religiosa, né? Falaram de religião, mas o fundamento da lei não é a gente criticar religião nem confissão de fé, mas aquilo que pode prejudicar a igreja em certos pontos. E isso não foi colocado. Então fica o alerta para você que salada você faz só na sua casa, tá? Salada no meio religioso, político, religião, não combina. Porque ou Deus te chamou para você ser sacerdote, ou Deus te chamou você para ser rei. Viu? Fica aí o alerta e louvado seja Deus aí pela vida do pastor Epifânio, pela vida do pastor Felipe, e pela vida do pastor Leandro Supino, que são um dos que estão à frente aí nessa empreitada aí, um braço forte para combater esses princípios errôneos de leis malignas que não foram criadas por Deus para deturpar a ordem da Bíblia Sagrada. Amém? Agora nós vamos passar por um momento muito importante para você que está aí do outro lado, que é o momento de nós... E esse negócio vai pegar fogo aqui hoje, viu? Tem dois caras de peso aqui para debater esse assunto, que é um assunto que desperta na igreja, para alguns, revolta, né, pastor Altair? Para outros, uma segurança, e para outros eles ficam meio que em cima do muro. Devo ou não devo? Vou ou não vou? Então, para você que está aí do outro lado da telinha, está entrando no ar o nosso quadro Debate. E o assunto a ser abordado hoje é dízimo. Devo ou não devo devolver ou entregar, como você achar melhor. E eu vou pôr lenha nessa fogueira e vou sair fora, né? Que eu não sou bobo. Vou deixar para aqueles que são altamente preparados para esse ofício aqui e responder a todos vocês aí algumas perguntas que já estão nos vossos corações. Quero ler um texto aqui que está no livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 8, que é uma pergunta, e que essa pergunta é feita para mim e para você nesse dia de hoje. Diz assim a Bíblia: roubará o homem a Deus, todavia vos me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Aí continua dizendo: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, repreenderei em algumas traduções, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. A minha posição com relação ao dízimo é um mandamento, é uma ordenança.
O meu coração está dizendo: sim, eu devo devolver aquilo que é de Deus. Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Começo aqui passando essa bola, essa fogueira, essa lenha para o pastor Altair, que vai mandar a bala aí e vai responder as suas dúvidas aí à luz da Bíblia. Diga, meu pastor Altair. Bom, pastor Marcos, eu creio que o programa já poderia ter acabado aqui com essa sua resposta, né? Porque eu sou dizimista, sempre fui e sempre serei, né? E não faço isso por obrigação não, tá? Eu faço isso por amor e obediência à palavra do Senhor. E eu até vejo que entra a questão do orgulho do cidadão também e a avareza daquele que diz assim: eu não dizimo, eu não quero ser dizimista porque o pastor vai roubar, o pastor vai fazer. Problema do pastor para lá com Deus, né? O meu coração tem que estar focado naquilo que o Senhor nos deixou. Eu vejo o texto de Mateus, né, no capítulo aqui 23, verso 23, na NVI, né, a nova versão internacional, o Senhor Jesus dizendo assim: olha, ai de vós, mestres da lei e fariseus, ou seja, os mestres da lei, homens eruditos que entendiam literalmente da lei, e a classe dos fariseus também que tinha um entendimento da Torá Sagrada extraordinariamente falando. Aí Jesus diz: hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do edro, do cominho, mas têm negligenciado a todo preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está falando no literal a respeito: olha, vocês estão dando o seu dízimo, né? Mas estão literalmente negando algo importante também. Continue a dizimar, mas não esqueça também da justiça, do amor. Não esqueçam disso, né? Então, quando a gente vê Jesus falando a respeito disso, a gente entende que o Novo Testamento também fala, apesar de Jesus estar vivendo o período da lei, o período do Velho Testamento aqui, né? Mas entendemos que literalmente a pessoa, quando ela tem o coração voltado para ser dizimista, para abençoar a obra do Senhor, né? A gente vê que realmente Deus, ele abre as janelas dos céus e derrama sobre ela bênção sem medida, como está em Malaquias, no capítulo 3, versículo de número 10. E olha, eu acho interessante, e vou entrar por uma viela aqui, pastor Marcos, sim, que é até interessante o seguinte: nunca dê o seu dízimo por obrigação, mas sim por gratidão e amor, né? A palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que a gente faz que não é por amor ao Senhor é pecado. Como é que fica esse negócio, pastor Marcos? É aí o X da questão, hein, pessoal? Aí que está o diferencial. Você fazer uma coisa por obrigação, mas aguenta a mão aí que vamos passar a bola para um homem de Deus aqui, que ele está doidinho para falar e se posicionar com relação a isso. Ele trouxe aqui tablet, ele trouxe aqui, enfim, uma apostila, cheio de coisa aqui para poder explicar para vocês aí. Dízimo é de Deus ou não é? Devo ou não devo devolver? Diga, meu amado Felipe Abreu. Pastorzão. Primeira coisa que a gente tem que entender é a respeito do que nós chamamos de evangelho da prosperidade, né? As igrejas mediáticas aí que têm condição de estar na mídia, sempre estão na mídia, que trabalham o evangelho muito da prosperidade, faz com que muitas vezes iniba os pastores de trabalhar dízimo como ensino dentro da igreja. A palavra fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, se a palavra de Deus ela me dá a ênfase de falar a respeito de dízimos e ofertas, pastor, e isso às vezes inibe muito os pastores de estar ensinando na igreja, de estar passando para os irmãos a respeito de dízimo e oferta. Aqueles que fazem a prática do dízimo e da oferta não vão ter dificuldade de falar a respeito disso, mas infelizmente nós vemos isso. E como o Senhor falou em Malaquias 3:10, nós temos que entender às vezes o contexto do dízimo no Antigo e no Novo Testamento. E a Bíblia deixa bem claro em Malaquias 3 a respeito do devorador, que ele vai falando a respeito da desobediência do povo de Israel. Ou seja,
Deus separou o povo, Deus chamou o povo, Deus coloca o povo ali novamente ali no deserto, e o povo se rebela a todo momento contra Deus em desobediência. E quando Deus vai tratar isso para Malaquias, ele novamente, o povo estava roubando Deus nos seus dízimos e ofertas. E é interessante a gente entender que o dízimo era parte do culto a Deus, ou seja, era um momento ali que o povo ia diante de Deus para depositar seus dízimos. Não era 10% daquilo, mas era de tudo que eles arrecadavam, ou seja, das ofertas, dos animais, da colheita, ou seja, era um momento cerimonial, era uma lei cerimonial, porque não era uma lei como os 10 mandamentos, mas uma lei cerimonial, ou seja, de certa forma, se o povo deixasse de fazer aquilo, o povo estava em desobediência. E como nós vemos aqui alguns momentos que Deus vai falando, o povo está roubando a Deus em Malaquias, literalmente o povo estava roubando Deus nos dízimos e nas ofertas, ou seja, o povo estava em rebeldia no ponto de não levar aquilo que a lei cerimonial obrigava com que eles fizessem no altar, e em certo ponto, quando eles levavam os dízimos e ofertas ali no altar, eles levavam os piores e não os melhores. E quando Deus vai falar que nós devemos colocar na casa do tesouro, a obrigação do dízimo e da oferta no Antigo Testamento, o que ele tinha? Era que o levita que ali estava, ele vivia daquele dízimo, as viúvas, os órfãos, os oprimidos, os necessitados, então eles levavam todo aquele mantimento, guardavam numa sala separada, e no momento de necessidade, para a administração tanto do templo, quanto dos levitas, quanto dos necessitados. Então era fundamental que o povo tivesse essa prática, e fazia parte daquilo que eu falei, da lei cerimonial, entendeu? Então, nós vamos olhando aí um pouquinho mais para frente, quando Deus vai trabalhando algumas coisas, que novamente o homem ele peca, ele não reconhece a todo momento, o homem ele está caindo, ele está em desobediência a Deus, e isso é um ponto onde que ele está em desobediência a Deus. E no versículo 7 fala o seguinte, que, mas vós dizeis, em que havemos se de tornar, ou seja, é o grande questionamento, e no versículo 8 fala, roubará o homem a Deus? Como pode o homem roubar a Deus? Ou seja, nos dízimos e nas ofertas. Já dá resposta, né? E o próprio Deus, o povo pergunta a Deus de uma forma irônica, onde que eles deveriam mudar? E Deus retruca com a mesma pergunta, pode o homem roubar a Deus? Ou seja, quando nós olhamos no Antigo Testamento, isso é uma desobediência que o povo estava fazendo, entendeu? A lei cerimonial. E quando você fala roubar a Deus, não é furtar, não é você falsificar, mas quando Deus trata esse significado na Bíblia de roubar a Deus, ele trata de uma forma muito pesada, que é tirar a força, que é apropriação em débito. Ou seja, a palavra que ele utiliza no hebraico é muito forte para aquilo que o povo estava fazendo. Ou seja, era uma palavra utilizada para efeitos pesados, tomar literalmente de tomar Deus. Posse de uma coisa que não é sua. Justamente. Se apropriar de uma coisa que não é Sim. sua. Pastor Felipe, só te cortando um pouquinho, que Pode. o senhor falou algo aí que é, assim, abriu um leque, abriu um divisor de água, que é o dízimo, ele está intimamente ligado com todo o culto racional, ele está intimamente ligado com todo o contexto, com toda a liturgia que vai acontecer em um cerimonial de adoração a Deus. Então, está no louvor, está adorando a Deus, está ministrando a palavra, está adorando a Deus, está dizimando e ofertando também, é uma forma de adoração a Deus. Que coisa linda, né? E é interessante, pastorzão, que o povo passava por momentos de dificuldade, eles retiam os dízimos de oferta. É aquele famoso ditado, um certo dia uma mãe pegou uma moeda, 2 moedinhas e deu para o seu filho, uma moeda de R$1, 2 moedas, e falou para o seu filho, falou, olha filho, vai até a igreja e deposita lá o dízimo, e com o outro R$1
você vai comprar o seu picolé. E o menino foi todo feliz para a igreja para depositar o dízimo e depois ir lá passar ali na sorveteria e comprar seu picolé. Mas ele estava tão empolgado que no meio do caminho ele tripicou e caiu, e R$1 caiu dentro do esgoto. Ele falou: "Ih, foi o dinheiro do dízimo". Ou seja, quando as coisas apertam, a primeira coisa que a gente tira é o quê? A parte de Deus. E era o que estava acontecendo aqui, quando Malaquias vai trabalhar na desobediência do povo por causa disso. Quando o povo passava por certos momentos de desobediência, a primeira coisa que eles deixavam de fazer relacionada à lei cerimonial era tirar o dízimo de Deus. O de Deus agora vai ficar bloqueado. Justamente, a historinha do menino com a moeda. Caiu o primeiro que caiu, foi o do dízimo. O do Ó, picolé, Deus, ele continuou. segura a onda aí, Deus. Ó, não vai cair aí na sua conta, não. Segura a onda, mais ou menos assim, né, pastor Felipe? Justamente. Rapaz, o negócio Fala, pastor, tá aí. O negócio não é fácil não, né? Os irmãos estão falando aí, eu estou me lembrando aqui, quando Caim, né, ele veio trazer a sua oferta a Deus, e Deus rejeitou. Foi verdade. E aceitou a de Abel, né? O pastor Felipe estava falando sobre essa questão da moedinha e tal, e a gente vê o seguinte, eu comecei falando sobre isso, o porquê, baseado em Atos dos Apóstolos, quando aquela igreja, ela entendeu, né, que na verdade nada era deles, e como de fato nada é nosso. Verdade. Não adianta eu falar: eu tenho uma mansão, eu tenho um iate, eu tenho um carro. Nada disso é meu. Eu sou apenas um mordomo dele. Exatamente. Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, para Cristo. Então o Senhor, ele nos abençoa de uma certa forma, ou de uma forma certa, por que não dizer assim, e nos dá condições, bênçãos, ele abre as janelas dos céus, e a gente tem que entender isso. Nós somos mordomos do Senhor. Ele nos dá 100% de tudo aquilo que temos, que está nas nossas mãos. E Ele requer de nós 10%. Aí tem aqueles ignorantes que dizem assim: mas eu vou ficar dando dinheiro para pastor, eu vou ficar dando dinheiro para que pastor anda de carro importado e tal, né? Mas muitas das vezes dá um dinheiro para uma cachaça, para um cigarro, para uma prostituição, para algo semelhante a isso, né? Então, ou seja, dá até mais. Então o que acontece? Quando chega em Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja, ela literalmente entendeu que eles não eram donos de nada. Então todo aquele que tinha necessidade, a igreja, ela doava, não agora 10%, mas tudo. Por quê? Quando falo igreja, eu falo nós, o povo, né? Porque a igreja não é 4 paredes, somos nós, né? Então, quando tinha algum irmão passando necessidade, chegava-se ali e doava tudo aos pés dos apóstolos, e ali os apóstolos, eles repartiam entre os necessitados. Então a gente vê que Deus, na verdade, é dono de tudo, mas nós, muitas das vezes, nós temos um orgulho muito grande em nosso coração e não queremos, na verdade, ajudar, viu, pastor Marcos? É verdade, é verdade. E aqui, ó, levando em conta o que o pastor tá aí falou, quero pegar aqui algo que o pastor Osório sempre diz lá na igreja. Abra sua mente aí, ô cabeção. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você não dizimar para Deus, você vai dizimar para o diabo, que entra nisso que o pastor tá aí tá falando. Vai para o cigarro, vai para a bebida, vai para o remédio. É tudo acontecendo assim de uma vez, desmoronando na sua vida. Sabe por quê? Porque o infeliz do escorpião que está no seu bolso aí está tão impregnado, e você não tem coragem de tirar ele do bolso e matá-lo. E como ele bem disse aqui, o pastor vai comprar uma Ferrari, não, agora o pastor Felipe vai andar de Lamborghini, agora o pastor Altair, ele está morando lá no Belvedere. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. E daí? O que você tem a ver com isso? Você não pode ser juiz da vida de ninguém. Todos nós vamos prestar contas. Sabe, todos os anos que você vai lá diante da Receita Federal lá e vai colocar lá o que você pagou de imposto, da mesma forma vai ser diante de Deus. O leão da tribo de Judá vai requerer aquilo que você fez. Então, meu querido, para de ficar apontando o dedo. Se o seu coração está duro para fazer alguma coisa, não faz, cara. Não faça, mas não atrapalha quem quer ir, não. Deixa o irmão ir, deixa o irmão depositar com o coração aberto, porque o reino é de Deus, não é seu. O pastor Felipe falou algo aqui que me chamou a atenção. Uma coisa que tem atrapalhado muito é essa questão que as pessoas têm ficado receosas em quesito, quando se fala de dízimo, né, e ofertas, foi essa teologia da prosperidade que arrumaram aí, né? O que acontece? A gente vê hoje pessoas indo ao extremo,
no literal com essas questões de dinheiro, né? De dinheiro. A oferta e o dízimo, ela tem que ser dada por amor e não por pressão, né? Inventam tudo e todos para que as pessoas possam trazer o dinheiro ao gasofilácio, né? E isso tem que ficar muito focado em nosso coração. Olha, por amor, eu tenho que entregar o meu dízimo por amor, não por obrigação. A minha oferta é por amor e não por obrigação. Quando eu vou ao gasofilácio, entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta, eu entendo o seguinte: não é que Deus está precisando do meu dinheiro, não. Eu estou sendo fiel ao que Ele me pediu. Uma forma de gratidão. É uma forma de gratidão. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente não tem problema nenhum em questão de dízimo e oferta, né? E é aquilo que eu falo, né? Voltando novamente em Malaquias. No início. Justamente. Nós temos que entender que o problema não estava no dízimo, mas na desobediência do povo. O povo sempre olhava para os outros povos ao redor e falava: por que eles são ricos e nós estamos dessa forma? E vinha a desobediência no coração deles. É aquilo que eu falo da teologia prática, que fala, quer dizer, eu acredito que Deus existe, mas eu não vivo como se Ele, eu vivo como se Ele praticamente não existisse. E é interessante que no versículo 10, Malaquias fala: ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. E nós temos que entender que isso aqui não é um ato de permuta com Deus. O fato de eu dar dízimo a Deus, eu vou fazer uma permuta com Ele, eu tenho a obrigação de achar que Deus vai me devolver e que eu determino que Deus faça erroneamente algo extraordinário na minha vida. Não é dessa forma. Então, quando Deus vai tratar isso, nós temos que entender que dízimo era parte do culto, era parte de obediência do povo em cumprir a respeito da aliança que Deus havia feito lá atrás com o povo. E fica aquela pergunta: nós falamos do dízimo do Antigo Testamento. Sim. E no Novo Testamento? E aí, devo ou não devo? Devo ou não devo? Porque se na Bíblia fala que no Antigo se fazia, no Novo ele não retrata. Como o pastor Altair falou lá em Mateus 23, vai tratar a respeito da palavra dízimo. Mas nós temos que entender que Mateus, Marcos, Lucas e João são o Antigo Testamento. O povo estava vivendo debaixo da lei. A partir de Atos para cá nós temos a igreja, o Novo Testamento, o contexto totalmente diferente a respeito de dízimo. Mas nós não vemos no Novo Testamento falar claramente a respeito da palavra dízimo. Mas é simples, né, pastor Felipe? Porque já era prática da igreja. Justamente, é isso. Já era uma vivência da igreja. Como que ele vai omitir uma coisa que, sendo que o próprio Jesus disse: eu não vim para abolir nada, não, gente. Justamente. Eu vim para cumprir. Por que o Novo Testamento ele não vai dar tanta ênfase? Porque já era uma prática. Nós vamos ver quando Paulo vai tratar em 2 Coríntios capítulo 8 a respeito lá do recolhimento e ofertas. Quando nós vamos ver lá em 2 Coríntios capítulo 9, que ele vai falar a respeito da organização relacionada à coleta entre os membros da igreja. Nós vamos ver lá em 1 Timóteo capítulo 5, que ele vai falar a respeito que o trabalhador ele é digno do seu salário, sendo o pastor digno de dupla remuneração. Dupla honra. Ou seja, era uma prática constante no Novo Testamento. Mas essa prática no Novo Testamento, ela tinha duas coisas que é fundamental, que o Novo Testamento vai trabalhar sempre, que é a questão da alegria, generosidade e proporcionalidade. Ou seja, nós devemos dar com alegria. Por que alegria? Sabendo que Deus nos restitui, sabendo que Deus é o Deus da nossa vida. Porque com generosidade, é aquilo que trabalha em 2 Coríntios capítulo 8. O povo estava doando para a igreja da Macedônia, e Paulo fica muito feliz com isso. Ou seja, a generosidade da capacidade de você poder ajudar o próximo. E por causa da proporcionalidade, poxa, proporcionalidade é proporcional àquilo que eu tenho. Ou seja, se isso tudo é trabalhado no Novo Testamento, eu estou falando de quê? Por que não fazer? Dízimo e oferta. E outra coisa, o time que está ganhando a gente mexe, pastor? Não, mexe Fala não. aí, pode falar, pastor. E tem até um vídeo de um irmão africano, né? Se tiver como depois, coloque ele aí o irmão, quando ele vai ao gasofilácio ofertar, né? Ele vai dançando numa alegria, roda. A gente vê na verdade, pastor Marcos, a alegria do irmão está
está literalmente entregando sua Entregando aquilo oferta. que é de Deus. Verdade. Com prazer. Né? Então a gente vê assim, hoje, quando a gente vai ao gasofilácio, parece que a gente está indo ao matadouro. Exatamente. Né? A gente está levando. Tô indo pra morte. Verdade. Eu falo, eu sou dizimista, sou ofertante, não mudo a minha forma de ser, porque não que eu barganho com Deus, mas quando a gente começa a ser fiel nas coisas, ainda que seja pouco, né? Ainda que seja pouco. Por exemplo, eu já tive períodos da minha vida de eu dizimar R$7, R$10, porque estava literalmente desempregado, as minhas rendas eram só de alguns livros que eu estava vendendo, então, mesmo assim, eu tirava o meu dízimo e entregava. Hoje, Deus, de uma certa forma, ele me honrou nessa área, né? Mas o porquê? A gente entende que quando a gente é fiel no pouco, o Senhor sempre nos coloca sobre o muito. Não é uma barganha, é uma justiça de Deus nas nossas vidas. Né? E não podemos levar por esse lado. Eu vou então ser a partir de agora dizimista fiel porque Deus vai me abençoar. Deus já está te abençoando já. Né? É como eu disse aqui, o negócio é por amor. Né? E como que acontece, pastor? Nós temos que entender que dízimo não é uma lei no Novo Testamento, mas é um costume. Sim. Porque lei é tudo aquilo que eu deixo de fazer, eu estou pecando. Entendeu? Ela era pecada e ela era cobrada. Ela era uma lei cerimonial. Ela passa a ser uma tradição da igreja do Novo Testamento, sendo aplicada de várias formas, como a gente vê na alegria, na generosidade, na proporcionalidade. E na proporcionalidade trabalha da seguinte forma: se Deus tem me abençoado, eu também tenho que abençoar. Existe a diferença, igual um exemplo, você vai pegar... a lei da semente, né? Justamente. Quando você pega os Estados Unidos, que é um país onde que você tem uma economia mais estável, a forma da igreja trabalhar dízimo é completamente diferente do que no Brasil. Lá se faz da seguinte forma: algumas igrejas presbiterianas, eles fazem um orçamento do ano inteiro e pega aquele orçamento e divide pela quantidade de membros que ali estão na igreja, porque você tem uma economia estável. Na Europa se acostuma se fazer muito, às vezes não se pede o 10%, mas 5%, porque a condição é tão boa de muitos irmãos ali, porque 5% já sacia toda a necessidade. Ou seja, é uma tradição, é um costume que é aplicado na igreja nos dias de hoje e que é completamente diferente. Vai nós fazer isso aqui no Brasil. Ou seja, 10% é uma proporção encontrada na lei cerimonial no Antigo Testamento e que ela faz aplicação nos dias de hoje da igreja. Eu não posso, é aquilo que eu falo, eu posso pegar e aplicar, porque é bíblico. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles são válidos também para mim como uma referência. Então eu posso pegar o Antigo Testamento e usar no Novo Testamento sendo aplicado pela igreja. É uma ordenança de Deus, né? Fica aí. Justamente. É uma ordenança do Pai. E é interessante também que o fato, eu não preciso contribuir somente 10%. Tem gente que contribui mais, entendeu? É sempre que eu falo, 3 princípios básicos para dízimo: constância, generosidade e proporcionalidade. Constância, eu sempre dizimo. Generosidade é sempre em necessidade do próximo, a igreja suprindo a necessidade do próximo. E a proporcionalidade, ou seja, tem gente que vai lá, eu ganho 100, dizimar 10, é bom. Mas e quando o cara começa a ganhar 1 milhão para dizimar 100 mil é outra coisa. Ou seja, às vezes a proporcionalidade não fica a mesma. E é aquela famosa história da moedinha, né? Opa, o do dízimo caiu no esgoto, o do sorvete sobrou. Então assim, na proporcionalidade às vezes eu deixo a desejar aí. E fica... Verdade, igual o pastor Marcos, o Felipe falando ali, eu estou pensando aqui, né? A gente vê como ele até falou a respeito da igreja neotestamentária. Isso. Né? Quando eles começaram a doar para os necessitados, e eu acho interessante que o apóstolo Paulo tem que falar: gente, para de trazer, porque o negócio está pegando, já não está tendo nem onde colocar mais nada, né? É o que ele está falando, a generosidade, a pessoa era generoso com essas coisas, né? E sair no extra igreja, hoje, por exemplo, ele falando a respeito da pessoa, ela sempre está constantemente dizimando. A gente vê o seguinte: a pessoa hoje ela pega o seu salário
Se ela soubesse administrar, no literal, o seu salário, 10% ela devolve ao Senhor, 10% ela guarda e 80% ela administra, da forma que ela quiser, da forma que ela entende. Esse negócio dá certo. Com né? certeza. Esse negócio dá certo, porque o Senhor, na verdade, ele honra a administração daqueles que fazem de tal forma. Você vê lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, ele falando que ele literalmente repreenderia o devorador. Aquele povo vivia de colheita, né? Eles viviam de colheita. Então, quando Deus está falando assim, olha, eu vou repreender o devorador, o cortador, o migrador, são insetos mesmo. Eles não vão vir sobre a vossa colheita. Então, vocês vão ter literalmente uma lavoura saudável, sadia. E isso se aplica a nós. Né? E o que acontece? Fica uma dica para você, dica que o pastor tá aí falou, 10, 10, 80. 10 você dizima, 10 você guarda e 80% você administra. Porque hoje nós colocamos o dízimo no final e colocamos as nossas contas em primeiro lugar. Ou seja, um bom administrador, isso é para a empresa, para você, um gestor dentro da sua casa, dentro da sua empresa, é você guardar 10% no momento de dificuldade, no momento ali que você faz aquele caixa, aquele capital seu, 10% você dizima e 80% é a administração que você tem para os gastos gerais. E a gente não precisa focar somente em questão, às vezes a gente foca só nos 10%, e não é só isso. Eu acho que é interessante também quando Malaquias, infelizmente muitas igrejas trabalham da forma errada, quando fala que o cara, quando ele não dizima, que vai vir o devorador, que é um demônio, que é um capeta, mas não é, o devorador ali são gafanhotos. Ou seja, a desobediência do povo no Antigo Testamento fez com que Deus mandasse gafanhotos na colheita, e aquilo era para a sobrevivência do povo. E quando o povo voltasse novamente o seu coração para Deus, Deus vai lá e retira novamente aqueles devoradores que eram os gafanhotos que estavam vindo sobre a colheita do povo. Ou seja, eu não posso pegar o texto fora do contexto para gerar um pretexto. Eu tenho que pegar e entender qual que era o costume, entender qual que era o contexto daquela época e aplicar nos dias de hoje. E da mesma forma, se o dízimo era ato cerimonial e ele continuou no Novo Testamento, sem que a gente veja margens falando, dando ênfase, como muitas pessoas falam, mas no Novo Testamento não fala, mas era uma prática já exercida por eles. E outra coisa, quando se fala de dízimo e oferta, se fala muito mais de oferta no Novo Testamento, mas eu quero dar uma dica para você. Dízimo é 10%, oferta é você dar o seu melhor, ou seja, é muito mais do que 10%. Então, se eu for colocar na mesma proporcionalidade na balança, a oferta ela me exigiria muito mais do que propriamente o dízimo. Então, assim, que fica a dica aí para você, você talvez que é um dizimista fiel, primeira coisa que eu falo, o dizimista fiel começa no coração, não é na ação. Como a gente vê na Bíblia, que aqueles fariseus muitas vezes davam o que sobrava, e não necessariamente aquilo que lhe faltava. Ou seja, o dizimista fiel, ele começa no coração, ele sabe da obrigação dele com Deus e com a igreja. E outra coisa, pastorzão, não adianta pegar a luz e soprar e falar, ela está paga na igreja, que não paga. Quem paga a luz, quem paga os honorários pastorais, quem paga os gastos, as obras que a igreja faz, é o seu dízimo e a sua oferta. Então, com constância, seja um dizimista fiel, seja sempre um dizimista. Ou seja, nós não podemos focar só nos 10%. Tem momentos de situações que às vezes as pessoas passam, que muitas igrejas vão impor que a pessoa às vezes deixe de comer para colocar o dinheiro, mas não é isso. Nós não estamos trabalhando isso, porque, Felipe, poxa, eu passei tanto aperto, tanta dificuldade, hoje 90% das pessoas às vezes deixam de dizimar, não é por questões financeiras, é por má administração, entendeu? Agora, quando é por questões financeiras, Deus reconhece no seu coração que você é um dizimista fiel. A sua generosidade Deus reconhece no seu coração. Agora, pastor Marcos, um recado para todos os pastores, viu? Os membros são fiéis no dízimo, na oferta, mas a igreja ela tem que ser fiel aos seus membros, viu? Certeza. Se o seu membro está passando por necessidade, supra a necessidade. Se o seu membro
está passando por alguma dificuldade, a igreja tem por obrigação ajudá-lo. Fica a dica aí também para os pastores. Se a obrigação era levar os dízimos na casa do tesouro para suprir as necessidades Dos necessitados. tanto dos necessitados quanto da administração do templo. E isso é aplicado na organização da igreja de hoje. Porque tem pessoas, pastor Marcos, e pastores que dizem assim, olha, você está passando isso aí porque você não tem fé. Não é porque não tem fé, é porque está passando necessidade. E cabe à igreja do Senhor, literalmente, zelar pelos necessitados. Cumprir o seu papel. E né? fica uma dica a você, querido, oportunidade que o pastor me deu. O fato de você dizimar não é fé, porque quem produz a fé em você é o próprio Deus. Ou seja, se você tem fé, quem colocou no seu coração é Deus. Então, se você dizima, não quer dizer que você vai dar mais, que você tem mais fé, não quer dizer isso. Você está dando ali por causa de generosidade, por causa de proporcionalidade ou por causa de constância, mas isso não quer dizer que a sua fé é maior. A sua fé, ela tem base para crer em Cristo Jesus, ou seja, é Deus que colocou isso em você e ninguém muda. Não é o fato de você dar dízimo quer dizer que a sua fé vai ser maior ou vai ser menor. Então eu estou falando que o miserável não tem fé, porque ele dá sempre pouco. Agora, na balança da Bíblia, nós temos que entender que aquela mulher, ela deu a única dracma que ela tinha, ela deu o seu melhor e Deus reconheceu isso no coração dela. Então, entenda isso. Fica aí o recado para vocês aí, encerrando aqui mais esse bloco, esse quadro, debate. Fica aí o alerta para você que talvez pensou assim, devo ou não devo, vou ou não vou. Eu tenho certeza que, diante de tudo que foi exposto aqui pelos nossos queridos pastores aqui, a sua mente ela foi aberta, seu coração foi aberto. Agora daqui para frente, meu irmão, executa isso praticando tudo aquilo que você aprendeu aqui nesse quadro debate. E já quero de antemão aqui lançar para você aí qual será o próximo tema do nosso debate, em que, se o Senhor permitir, estará conosco aqui os nossos convidados de peso, meu querido pastor Felipe, meu querido pastor Altair aqui à minha direita. Um tema que foi até o pastor Altair que indicou, né? E fica aí para você aí, predestinação, verdadeiro ou falso? Acredito ou não em predestinação? Estou predestinado para ser salvo? Guarda aí no seu coração que no próximo quadro debate a coisa vai ficar estreita aqui e nós vamos elevar os nossos conhecimentos à luz da Bíblia. E lembrando a todos vocês aí, não deixe de nos assistir no www.tvoevangelho.com, o canal do Cristão na internet, toda quinta-feira a partir das 18 horas, com reprise todos os dias nesse mesmo horário. Eu convido você, para de dar audiência para a programação que só passa morte, só passa sangue, só passa coisa que não presta. Dê ênfase aqui a princípios sagrados de Deus, que vai mudar a sua vida, a sua história, que vai fortalecer a sua vida no Espírito Santo. E deixo aí o telefone de contato aí, o DDD 31 9963 9008, Pastor Marcos. Você que quer enviar-nos aí algumas perguntas, curiosidade, nos dá dicas aqui para nós melhorarmos aqui o nosso programa, entre em contato conosco nesse telefone que vai passar aí no seu vídeo. E não deixe de assistir as nossas programações no YouTube, também está lá o nosso programa Só Força da Igreja Raio de Luz. Também estamos aí com o nosso Facebook da Comunidade Apostólica Raio de Luz, também o Facebook aqui do programa Só Força. E deixando aqui o nosso contato, você que quer nos visitar na nossa igreja, ali situado na rua Jorge Beltrão, número 51, no bairro Jardim Petrópolis. Os nossos cultos, quarta, sexta e domingo às 19h30. Fica aí, vai passar no seu vídeo. Quero agradecer aqui o meu amado eterno irmão, meu pastor de peso, Felipe Abreu, o homem cheio do Espírito Santo. Obrigado, meu pastor. querido pastor Altair, e deixar que eles aí façam os seus agradecimentos. Deixa aí o telefone de contato, você que quer entrar em contato aí, deixa aí o Facebook da igreja, o telefone da igreja, todas as mídias que eles quiserem deixar aí. Fica aí, pastor Felipe, fala aí, meu irmão,
Agradecer primeiramente a oportunidade que você nos deu de estar discutindo e estar falando a respeito de um assunto bem polêmico. Espero que possa ter esclarecido um pouco aí para vocês, telespectadores. Agradeço a oportunidade aqui a TV O Evangelho também, e queria deixar aí para você um contato. Agradecer também o pessoal que com certeza está nos assistindo lá da Igreja Presbiteriana Casa de Oração lá em Citrolândia. E, cara, tamo aí junto. Se precisar da gente, estamos aqui para poder estar ajudando. E fica a dica aí para você: generosidade, proporcionalidade e constância nos dízimos e nas ofertas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer pastor Marcos, a TV O Evangelho, e que Deus possa estar abençoando a todos aí em nome de Jesus. E guarda a palavra do Senhor no seu coração. Faça como o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração aqui, ó, para não pecar contra ti. Então, fica o nosso forte abraço para você aí, e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por mais essa oportunidade. Informando a todos vocês que está aí do outro lado da telinha, para dizer para vocês mais uma vez que com Jesus, vamos lá? É só força, irmão! É isso aí.